Pipeline de dados e pipeline ETL são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, e esse é um tema que pode causar certa polêmica. Algumas pessoas gostam de ficar debatendo, discutindo se é o mesmo conceito, se não é. Bom, eu não tenho tempo para polêmicas, ok? Trabalho bastante, tenho que entregar resultado, não tenho tempo para polêmica. O que eu vou trazer aqui para você é exatamente as definições que nós aqui na DSA consideramos como definições válidas, com base em nossa experiência no mercado, com base em nossa relação com os alunos e com base na referência de grandes players do mercado. O que, aliás, eu sempre uso como referência para monitorar o mercado e recomendo que os alunos, aliás, façam o mesmo. É só você observar grandes empresas, Microsoft, Oracle e tantas outras aí, gigantes de tecnologia no mercado em todo o mundo. Essas empresas investem bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Então, muito provavelmente, essas empresas sabem o caminho ideal a ser seguido. Parece claro, óbvio para você? Simples, não? Pois bem, cada vez mais essas empresas estão considerando o termo pipeline de dados e deixando um pouquinho de lado o termo pipeline ETL. Por quê? Porque há diferença entre os termos, exatamente isso que eu vou trazer agora para você. Por gentileza, me acompanhe. Os sistemas de extração, transformação e carga, que é exatamente ETL, que é uma sigla com as palavras em inglês, são um tipo de pipeline de dados, pois eles movem dados de uma origem, transformam os dados e, em seguida, carregam os dados em um destino. Aí você vai dizer, mas espera aí, instrutor! É basicamente a definição de pipeline que você trouxe nos vídeos anteriores. De fato, pipeline ETL é como se fosse um pedacinho de um pipeline de dados. Ele faz parte do processo de um pipeline de dados. Mas continue comigo. ETL, geralmente, é apenas um subprocesso de um pipeline de dados. O termo ETL foi criado em uma época onde, normalmente, o único destino era um data warehouse, e o processo era bem menos complexo. Hoje, ETL faz parte de um processo maior de pipeline de dados. O pipeline engloba mais do que ETL. Então, dizer que um pipeline ETL é um pipeline de dados, está correto. Então, se você chamar pipeline ETL de pipeline de dados, nenhum problema. Agora, um pipeline de dados é só um pipeline ETL? Claro que não. Muitas outras coisas são feitas dentro de um pipeline de dados. Está claro para você a relação? Continue comigo. Mas o processo é cada vez mais complexo e hoje podemos ter inúmeras fontes de dados, inúmeros tipos de processamento e inúmeros destinos. Por isso o termo pipelines de dados vem sendo cada vez mais utilizado. Muitas e muitas empresas que comercializam ferramentas de ETL, se você visitar o site dessas empresas, elas estão mudando o nome. Não é mais solução ETL, é solução de pipeline de dados. Porque na prática elas estão entregando mais do que apenas ETL. Quando o ETL, o termo ETL foi criado anos atrás, todo o processo de gestão de dados era bem mais simples, ou pelo menos bem menos complexo do que é hoje. Hoje não dá só para você ter um processo ETL, é preciso fazer muito mais. É aí que entra exatamente o conceito de pipeline de dados. Um pipeline de dados é mais amplo, pois é todo o processo envolvido no transporte de dados de um local para outro, incluindo limpeza, transformação, enriquecimento, segurança, orquestração, integração e entrega contínua, CI/CD, entre outras atividades, que aliás eu vou definir daqui a pouco nas aulas de ciclo de vida da engenharia de dados. Ou seja, até algum tempo atrás, quando você falava em ETL, você sequer falava dos termos CI/CD, que hoje são muito comuns, não é? Quando você trabalha em engenharia de dados, arquitetura de dados principalmente. Até algum tempo atrás, quando se falava em ETL, você não falava, por exemplo, em orquestração, enriquecimento de dados. À medida que isso começou a surgir, perceberam que, opa, não dá para fazer só ETL, eu tenho que fazer mais. O ETL vai continuar lá, provavelmente, como parte daquele processo, sendo um subprocesso, mas outras tarefas terão que ser consideradas. Sem falar na segurança, não é?
Dados sensíveis terão que ser eventualmente anonimizados ou descartados. Vou ter que checar se eu tenho aderência à LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados no Brasil. Tudo isso tem que ser considerado no pipeline de dados. Um pipeline de dados pode ser composto de vários pipelines ETL, além de tarefas complementares como enriquecimento de dados, gestão de metadados, linhagem de dados, entre outras tarefas. A linhagem de dados, por exemplo, ela não fazia parte do ETL. De fato, hoje nem faz ainda. A linhagem de dados é cada vez mais comum, teremos um capítulo sobre isso, por sinal. A linhagem de dados hoje, ela já é uma parte integrante de pipeline de dados. Porque o pipeline de dados é um conceito bem mais amplo. Um pipeline de dados pode ser criado para dados em batch, dados em lote, dados que não são gerados em tempo real, dados em streaming, que são dados gerados em tempo real, ou ambos. Então eu posso trabalhar um pipeline, eventualmente, com dados em qualquer formato. Ou seja, eu posso coletar dados em batch, ao mesmo tempo que coleto dados em streaming, combino esses dados, atravesso o pipeline, faço enriquecimento, gestão de metadados, linhagem de dados, gero a saída, gravo ou não em um sistema de armazenamento, ou então entrego para um sistema de análise de dados. Pense no pipeline de dados como uma grande avenida por onde os dados passam indo do ponto A para o ponto B. Um pipeline ETL seria uma parte desse trajeto. Muito obrigado e até a próxima aula.